nós conhecemos. A lista, você fechou exatamente quando? Por exemplo, de ontem para hoje, ainda havia possibilidade de mudança? Quando foi o momento em que você disse assim, é essa? Não, já há uma semana a gente tinha fechado a lista e essa lista foi feita em 3 anos e meio. Cada um teve a sua oportunidade, cada um rendeu. E esses jogadores não vieram para a seleção brasileira só porque eles estão desde o início, não. Se pegar o currículo de cada um dentro da seleção, a gente vai ver o quanto eles venceram. Lunga, nós convidamos os telespectadores a usarem a internet para enviar perguntas para a gente fazer para você aqui. Então nós separamos em alguns blocos perguntas mais comuns, né? Eu vou passar para você algumas delas aqui. Por exemplo, a do Carlos Eduardo Escatâmbolo, que é de Maringá, no Paraná. Ele diz o seguinte: primeiramente, respeito muito a sua convocação. Eu gostaria de saber, se o Kaká não estiver 100%, qual é o jogador de criação? Qual é o jogador coringa que vai chamar a responsabilidade para si? Bom, se o nosso amigo lembrar, na Copa América nós não tivemos o Kaká. E foi uma equipe competitiva que venceu da Argentina na final. Durante a eliminatória, o Kaká teve machucado, o Kaká não jogou contra o Chile e o Júlio Batista jogou. E ainda a gente tem a possibilidade do Robinho jogar nessa posição, que está jogando no Santos. Então a gente tem opções. O que a gente tem que mudar a ideia é de que a gente botar um outro jogador e vai funcionar como o Kaká. O Kaká é o Kaká, cada um tem a sua característica e a gente tem que ajeitar o time dependendo do jogador que entrar. Uma preocupação muito manifestada pelos espectadores que usaram a internet é exatamente com relação à sua possibilidade de mudar o padrão de jogo da seleção num caso de necessidade, dependendo da circunstância do jogo. Algumas pessoas têm dúvidas sobre se o time que você está chamando terá essa capacidade. Você se sente, se ele tem versatilidade, se o banco lhe permite isso. Você tem confiança absoluta de poder mudar a seleção conforme a necessidade ao longo de um jogo? Tenho, até porque a gente mudou na própria final da Copa América, na Copa das Confederações, na semifinal contra a África do Sul, na final contra os Estados Unidos, uma equipe que reage, uma postura desses jogadores de homens, de amor à pátria. Sabe a coisa que mais me emocionou? O Gilberto Silva, 3 Copas do Mundo, se emocionar com a convocação. Era isso que nós queríamos do jogador brasileiro. É isso que eles estão demonstrando nos vídeos. Então, além disso, o resultado que eles estão obtendo dentro da seleção. Vamos então agora jogar para frente. Nessa primeira fase que a gente vai enfrentar lá na Copa do Mundo, qual é a equipe que mais preocupa? E também depois, já no mata-mata, quem é que realmente deve merecer uma atenção maior? Bom, eu parto do princípio que o primeiro jogo é importante a gente começar bem e ganhar. Sem dúvida, pela trajetória, é Portugal. Agora, Portugal é o último. Então, a gente espera chegar lá já com as coisas definidas. E eu acredito muito na Inglaterra, com o Capello, um grande treinador. Mesmo sem o Rooney, se ele ficar de fora, como Beckham. Sem o Rooney, né? Porque o Beckham já teve um jogador de grande qualidade, mas não é um jogador que fez a diferença. Diferente do Rooney. Mas é uma seleção muito forte. E a Espanha, pelo aquilo que tem feito. E a Espanha pode pegar a gente já nas oitavas de final, né? Já podemos cruzar. O Leonardo Costa de Adamantina, ele mandou a seguinte pergunta. Com a seleção brasileira definida, qual é o ponto forte desse time, na sua opinião? Eu acho que o ponto forte é a paixão com como esses jogadores jogam. O sistema tático, todas as seleções têm. As dificuldades quando se joga com um time totalmente atrás, todos têm. Mas o mais importante é a alegria, o comprometimento. Acho que o comprometimento desses jogadores é o nosso ponto forte. Não importa quem joga, quem entra, quem sai, todos conseguem dar o melhor. Você falou exatamente comprometimento, paixão, você usou muito esses termos durante a coletiva, e aí a gente ouviu, eu estava lá, alguns jornalistas falando que isso era um jeito conservador de encarar a seleção. Como você vê a seleção? Conservadora, ousada, ofensiva, defensiva? Para você, qual é a seleção brasileira? A seleção brasileira é dos resultados, a seleção que ganha, a seleção que trouxe novamente a confiança do povo para a seleção que trouxe novamente a todos os jogadores, aos presidentes dos clubes, quererem que os seus jogadores estejam na seleção brasileira, que trouxe novamente o lobby para que todos estejam na seleção, coisa que a gente tinha perdido com o passar do tempo. Já não tinha esse interesse pela seleção. Hoje a gente vê, então eu estou muito feliz com isso. Qual é a maior dificuldade que você descobriu quando você se viu treinador de uma seleção, de um país como o nosso, que não é fácil, né? Acho que a maior dificuldade é que cada região, cada time quer o seu jogador na seleção, independente da razão, é mais com o coração. E eu acho que a maior dificuldade também é o fato de eu ter que agir muito mais com a razão
do que com o coração. Às vezes eu sou encantado por um determinado jogador, convoquei esse jogador, mas ele não deu o resultado esperado por todos nós e eu tive que trocar. Antes de encerrar, só queria rapidamente que você dissesse, você vê nesse grupo que você convocou alguma similaridade com o grupo de 94 na conquista do Tetra em relação ao comportamento que se tem com a camisa da seleção brasileira? Sem dúvida, acho que foi uma das coisas que nós, com a comissão técnica, com o Jorginho, a gente quis trazer para a seleção brasileira novamente. O ambiente, a alegria, a atitude, a satisfação, a responsabilidade, a paixão. É o sonho de criança estar na seleção brasileira, então o jogador tem que ser vibrante, o tempo todo vibrante. E eu vou falar uma coisa que é assim, interessante. Tem jogadores que passaram para a seleção brasileira, que foram vitoriosos, que ganharam tudo aonde passaram, por várias situações, não quiseram mais jogar na seleção brasileira. Hoje eles voltaram a ter essa vontade de jogar na seleção brasileira. Então isso não tem preço que pague. Então demonstra que a seleção brasileira voltou novamente a causar esse impacto com os jogadores. Já se acostumou a ser chamado de professor? Não, porque a minha mãe é professora, então eu fico meio constrangido. Muito obrigada, Dunga, pela sua participação aqui com a bancada na bancada do Jornal Nacional. Boa sorte para você e para toda a seleção. Obrigado, Dunga. Boa noite para você. Muito obrigado mesmo. Boa noite, obrigado.